Boa noite, gente! Boa noite, boa noite! Sônia Leonardi aqui, consteladora familiar, também formo novos consteladores. Segunda-feira, dia de leitura do campo morfogenético com voluntários, né? Então, se você tá chegando aí, quer ser minha voluntária, meu voluntário da noite de hoje, é só escrever "Eu quero ser o voluntário", que nós vamos entrar em contato com você. Muito boa noite! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Vai deixando aí o seu curtir, vai compartilhando, vamos curtir e compartilhar, curte e compartilha para que mais e mais pessoas venham para cá. E também, gente, vai deixando seu boa noite, né? A cidade onde você tá falando, pra gente interagindo aqui. Simone Rovadowski, boa noite, querida! Boa noite, Alessandra! Já voltou para Lisboa. Foi meio rápido, né? Mas foi bom. Que maravilha, Alessandra! Bom, gente, vamos chegar para cá. Então, vamos curtir, vamos compartilhar. A Samantha já tá avisando todo mundo, né? Então, já a gente vai pro tema, porque eu vou responder perguntas. Chegou perguntas para mim, né? Para eu responder. E aí eu vou estar respondendo essas perguntas, certo? Então é isso, gente. Se você que está chegando aí também quiser fazer perguntas, também posso responder, tá bom? É isso aí. Vamos chegar para cá. Vamos chegar para cá. Samantha já está compartilhando, né? Então você que está chegando aí, vai deixando seu boa noite, a cidade onde estou falando, onde você está falando, pra gente interagindo aqui. Hoje o Naná não tá aqui, né? Tá a Serafina e a Petão e a Joaninha, mas a Joaninha tá na cadeira. Ô Joaninha, você não tá participando da live hoje, querida? Tá deitada na outra cadeira lá. Então, enquanto o pessoal chega pra cá, eu vou ler então as perguntas, né? Vou pegar aqui as perguntas que foram enviadas, né? Oi, Eliane, lá de Candelária, no Rio Grande do Sul. Boa noite, querida. Deixa eu pegar aqui as perguntas. Então, tem duas perguntas aqui para eu responder. Deixa eu ver se foi respondido. Ah, sim. Olha, gente, hoje, né, como é segunda-feira, é dia de eu fazer a leitura de campo, né? Então, né, quem quiser ser um voluntário ou voluntária, né, é só já sinalizar aí pra gente poder entrar em contato. Daí eu vou colocar os bonequinhos aqui e vou ler o campo, né, de quem se colocar, tá bom? Eu dou preferência a quem nunca fez, né, tá bom? A quem nunca fez comigo. Boa noite, Sônia. Rita de Carvalho, lá de Guarulhos. Eu vou até a cozinha e vou fechar a porta, porque meu vizinho resolveu cortar alguma coisa ali nesse horário da noite. 19h05, vocês acreditam? Então, eu vou deixar aqui uma música, né? Enquanto nós estamos ouvindo aqui essa música xamânica maravilhosa, eu vou até a cozinha fechar a porta, tá? Deixa eu ver aqui o que é. A Alessandra falou que ela gostaria de ser voluntária se não tiver novato. Boa noite, Patrícia! Boa noite, Carmen! Olha, Carmen, faz tempo que não vejo a Carmen nas minhas lives. Boa noite, querida! A Pamela gostaria. Boa noite, Ivonete. Pamela acho que nunca fez, né? Então, Pamela... Então, Alessandra, se você não ficar chateada, eu vou fazer com a Pamela que nunca fez, né? Vamos ver. Boa noite. Olha, a Sônia Maria tá aí. Boa noite, Sônia. A Leotira do Campo. Você nunca fez. Ah, legal. Mas aí eu vou pegar a Pamela que ela já colocou, né? A Liane falou, nossa, eu gostaria muito que você fizesse a leitura do meu campo. Adriana Dávila, boa noite. Obrigada, Alessandra. Pamela, agora até parou o barulho do vizinho, olha. Ana Paula, boa noite. Eu nem fiz, gostaria de participar.
Tá bom, Ana Paula, mas aí a Pamela já se colocou à disposição, então vai ser com a Pamela. É sempre a primeira. É que assim, a Alessandra já fez vivência comigo, né, Alessandra? Então, às vezes eu dou preferência a quem eu não tenho nenhum contato, né? Eu nunca fiz, entendeu? Obrigada, Sônia. E quem chegou foi Iraci. Boa noite, Iraci! Mas, gente, a leitura do campo de uma pessoa também ajuda as outras, né? É muito interessante. Adriana, eu quero. Então, Adriana, na próxima segunda, você já entra rápido, 19 horas, não atrasa e já escreve. Eu vou ser voluntária. Daí você vai ser a primeira a escrever, tá bom? Fiquem espertas. Eu sempre pego quem escreve primeiro. Pamela, você vai entrar em contato com a Samanta, tá? No WhatsApp, mais 5511 934720974. Vou até escrever aqui, ó. Mais 5511 934720974. Mais, anotem aí. Anota aí, Pamela, e todo mundo também pode anotar. Mais 5511 934720974. Pronto. 11934720974. Pamela, entra em contato nesse WhatsApp e fala com a Samanta. Samanta, eu vou ser a voluntária dessa noite. Eu que vou fazer a leitura. E aí a Samanta vai mandar o seu contato para mim e eu vou entrar em contato com você. Deu para entender? Então, Pamela, dá um ok se você entendeu, tá? Você tem que entrar em contato nesse WhatsApp e falar com a Samanta. Samanta vai mandar o seu contato para mim, tá? 11934720974. Cristina, boa noite. A Pamela entendeu. E também eu vi que o Ronaldo também tá dando uma boa noite abençoada, Sônia. Gratidão. Bom, vamos ler essa pergunta então. A pergunta falou assim: gente, tô precisando muito que seja falado sobre os pais biológicos para pessoas que foram adotadas. Tá. Então, é assim, ó. O Bert Helling diz assim, que quem é adotado acessa dois campos, o campo do pai e da mãe biológico e o campo dos pais adotivos, a substitutos, certo? Então, são pessoas muito inteligentes, porque acessam muita informação, tem um campo muito vasto, com muitos arquivos, com muitas informações. Porém, dependendo da ordem da vida ali, da ordem da ajuda, como que ela tá, ela vai ter muito problema, tá? Porque geralmente os pais adotivos, eles adotam a criança não pela criança, tá? Eles adotam a criança para colocar a criança num lugar de alguém que está excluído. Então eles pegam aquela criança e colocam num lugar que não é dela. E aí aquele filho adotivo, ele fica se sentindo estranho, que tem alguma coisa errada. Inclusive eu tenho atendido pessoas que descobriram depois de adulto, às vezes depois da morte dos pais, que era adotado. E elas sempre dizem, olha, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Porque você sente que está no lugar errado. Então é assim, ó. Às vezes um pai e uma mãe não podem ter filhos, né? Por questões biológicas, enfim. E por conta disso, eles adotam uma criança. Aí a pessoa fala assim, olha, eu vou adotar uma criança porque eu vou ajudar essa criança. Eu sou uma pessoa boa. Nossa, estou fazendo uma boa ação maravilhosa. Asas de anjos. Vou adotar um bebê, vou adotar uma criança e eu vou colocar essa criança no lugar do filho que eu não tive. Entendeu? Gente, vou precisar fechar a porta da cozinha lá porque o meu vizinho voltou a fazer barulho. Então, só um segundo, vou pôr aqui a música xamânica para vocês ficarem ouvindo, tá bom? Já vem. Coisa rápida, 2 palitos. E a gente já volta para falar sobre isso. Ainda não vem? Fui e trouxe o naná.
Aí, Naná. Bom, então continuando. E aí, gente, o que que acontece? Aí esses pais benevolentes, né? Eles começam a transmitir para essa criança o quanto eles devem honrar, ser maravilhosos, porque eles foram lá e salvaram a vida daquela criança, porque a mãe era uma drogada, porque o pai abandonou, era um assassino, o pai tá preso, o pai morreu, e o quanto eles são pessoas maravilhosas e boas e incríveis, que foram lá e pegaram essa criança sem futuro, e eles, na sua maior benevolência de santo, foram lá e fizeram esse bem maior para a criança. E com essa postura de como seus pais não valem nada e bom sou eu, né? Sua mãe é uma bosta, né? Sua mãe não vale nada, sua mãe é uma drogada, nananana, boa sou eu, né? Seu pai também não vale nada, bom é esse aqui, né? E aí a criança que está recebendo essa postura, que às vezes não é falado, mas é deixado claro através da postura, que ela é errada, que a criança é errada, entendeu? E a criança, ela cresce se sentindo errada. Ué, se o meu pai e minha mãe são substitutos, nossa, são maravilhosos, me botaram numa escola maravilhosa, eu tenho meu quarto, tenho tudo. Agora, eu vim de um pai e de uma mãe que não presta, que são pessoas erradas. Então, eu sou errada. Então, essa criança, na adolescência, pode se mutilar, pode, na vida adulta, embarcar para o uso de drogas, né? Tentar praticar suicídio, ter problemas de depressão, um monte de coisa. Mas também podem ter muita raiva desses pais adotivos. Mas muita raiva. Porque, gente, se o seu pai e sua mãe pegar você peladinho, na hora que você nascer, jogar na lata do lixo, mesmo assim, você nunca vai ficar bem ouvindo alguém falar mal dos seus pais. Nem que sejam seus pais adotivos. É sempre uma facada. Por quê? Porque seus pais são você. É só isso. E aí, então, aquilo vai tomando você de raiva. Então, você tem dois caminhos. Ou a depressão, o uso de drogas, né? Ou a raiva. Raiva. E aí começa a ter violência dentro da casa. Esses filhos adotivos passam a ter muita raiva desses pais. E aí, gente, tem uma estatística do Brasil, que foi feito, né, no Ministério da Educação, não sei se da Saúde, da Cidadania, enfim, mas tem uma estatística brasileira que diz o seguinte, que 85% das adoções não dão certo. E por quê? Por causa dessa postura de achar que os pais daquela criança são pessoas erradas. E que aquela criança é uma criança errada. Entendeu? Porque essa é a sensação que fica. Que a criança é uma criança errada. Porque se os pais são pessoas erradas, a criança também é. Quanto antes você vai botando isso na cabeça da criança, pior. Porque a criança não tem filtro. E o que você falar ficou. Você entendeu? Bom, e aí é o seguinte. Então, isso vai muitas vezes para violência, ou essas crianças acabam voltando para abrigo, voltando lá para adoção de novo, passam por várias famílias. O Bert Helling, ele diz assim, você quer mesmo ajudar a criança? Porque, ao bem da verdade, os pais adotivos não querem ajudar a criança. Eles querem suprir um buraco que tem neles. Então, eu não tive filhos, não consigo engravidar, ou meu marido, enfim, tem questões também. E aí eu vou pegar esse buraco e eu vou botar essa criança. E eu quero que essa criança seja o filho que eu quero, idealizado. E essa criança tem que corresponder ao que eu quero. Tem que me chamar de mamãe, de papai, tem que dizer que me ama, e o que eu preciso dessa... essa criança me amando. Isso é muito pesado para uma criança, né? A criança se tornar responsável pelas suas faltas, né? Então o Bert Helling, ele fala assim, se realmente você quer ajudar a criança, ajude a família. Não separe a família. Não pensa que você ajudar uma criança é tirar ela da mãe, tirar ela do pai. Porque pior que seja esse pai, essa mãe, é melhor com eles.
Então, tem uma estatística brasileira, como eu estava falando com vocês, que 85% das adoções não dão certo. O que eles fizeram? Toda a prática é feita para reestruturar a família. Então, é assim, tem lá um caso de abuso, que tem muito, né? Abuso na família, famílias disfuncionais, uso de droga, bebida, nananã, né? Então, a assistente social, ela vai tentando organizar aquela família para que aquela família fique bem. E aí, se em caso excepcional ter que tirar a criança e levar para um abrigo, por exemplo, eles ficam tentando trabalhar aquela família para a criança ser reinserida naquela família. Ou pelo menos para um parente, uma tia, uma avó, entendeu? Uma prima, para não sair da família. Porque depois, ao longo prazo, o resultado é horroroso. Sabe? Existia muito no Brasil aquelas adoções à brasileira. Gente, vou fechar a janela aqui, só um segundo. E como que eram essas adoções a brasileiras, né? As adoções a brasileira era assim. Ai, a minha empregada tá grávida, ai, ela vai me doar. Pronto. Deixava a criança lá, pronto. Ia lá no cartório, registrava que sou seu. Né? Então ninguém nem sabia, entendeu? Depois de adulto era aquele negócio. Nossa, quem que é seu pai, quem que é sua mãe? A criança descobria que era adotado, tinha que sair correndo, né? Nada era documentado, era tipo a brasileira mesmo. Hoje em dia já não consegue, porque os cartórios estão dentro do hospital, da maternidade. Na hora que a criança nasce, já registra lá dentro, antes de você sair. Então o tal da brasileira já ficou mais difícil, entendeu? Mas ainda, né? Então pegava a criança, mandava para fora do país, entendeu? A Alessandra fez uma pergunta. Sônia, e quando a criança é abandonada e a família não quer? Então, por mais que a criança seja abandonada e a família não quer, a assistência social, né, e todo o trabalho que é feito hoje no Brasil é voltado a reestruturar essa família, porque o dano dessa adoção é muito maior no futuro. Você entendeu? Então, tirar a criança do seio da família, o desgaste é muito maior do que reestruturar. O investimento é na reestruturação daquela família para receber aquela criança, entendeu? Mas, Sônia, eu tenho filho adotivo. E agora? Eu já adotei a brasileira. Já catei o filho da minha empregada. Falei que ele era meu filho, até hoje ele não sabe. Mas eu já tô lá com o meu nome para adotar e já me chamaram que tem um bebê para eu adotar. O que eu falo? O que eu faço? Você precisa dizer para essa criança o quanto os seus pais são importantes. Dizer e ter postura sobre isso. Entendeu? Porque se não fosse os seus pais biológicos que te abandonassem, eu não teria oportunidade de ter meu filho. Então, eu só tenho você hoje como filho porque um dia sua mãe e seu pai tiveram você. Então, se existem pessoas importantes no mundo, são eles. Seu pai e sua mãe são pessoas muito importantes. E como que eu sei que seu pai e sua mãe são pessoas importantes? Porque você é importante para mim. Seu pai e sua mãe são pessoas inteligentes. Como que eu sei que seu pai e sua mãe são pessoas inteligentes? Porque você é inteligente. Como que eu sei que seu pai e sua mãe são pessoas boas? Porque você é um menino bom, uma menina boa. Então, você começa a dizer para a criança que ela é uma criança certa. Porque ela veio de duas pessoas que são certas. Entendeu? E aí você sai daquela arrogância de eu sou melhor do que eles. Porque não é, nunca vai ser. Entendeu? E aí, essa criança, ela vai crescer bem, feliz. Entendeu? Não fique guardando segredo. Segredo só causa emaranhamento. Já conta logo. Fala, olha, sabe, você tem uma mãe da barriga. Você tem um pai da barriga. Eu sou a mãe do coração. E como que foi que você nasceu de mim? Foi assim. Eu queria muito você. E eu fiz várias orações, enfim, para que o universo me enviasse você e você veio. Então foi assim, o seu nascimento aconteceu dessa forma.
entendeu? Mas a mãe da barriga, o pai da barriga é outro. Eu sou a mãe do coração. E aí fica uma forma bonita de você dizer quanto, na verdade, aquela criança é privilegiada, porque ela tem 2 pais e 2 mães. Ela tem privilégios. Ela tem mais informação do que as outras pessoas. Ela tem 2 campos à disposição. Por exemplo, por mais maravilhosa mãe que você seja, pai que você seja adotivo, eles querem descobrir quem são os pais. Por quê? Por que será? Porque quando a gente não conhece as nossas raízes, é como a gente tivesse morto. Uma árvore sem raiz não fica em pé. Então, você quer saber sua história? Você quer saber por que a sua mãe deixou você no hospital? Você quer saber por que seu pai não quis te assumir, por exemplo? Você quer saber. E outro, você quer olhar para sua mãe, você quer saber se ela é do jeito que você imagina. Entendeu? Então, se você tem filhos adotivos, permita que ele procure a história dele, que ele descubra as raízes dele, entendeu? Jamais entre nessa história, nessa briga. Não se sinta traído. Eu tenho atendido algumas mães que os filhos adotivos querem procurar os pais de origem e elas se sentem traídas. Por que se sentem traídas? Porque colocou o filho no lugar de marido. Esse sentimento de traição, ele é um sentimento afetivo, no sentido homem e mulher. Como se fosse um incesto, entendeu? Não tem nenhuma traição ali. Ele não foi bem criado, bem educado, você não confia na sua educação que você deu para ele? Ah, confio. Então permita que ele vá procurar a raiz dele. Ajude, inclusive, não é? Bom, mas daí eu que criei, vai lá. Exatamente. Você vai passar por essa frustração. Por mais que você tenha sido a mãe maravilhosa, que tenha criado, que tenha dado tudo, a relação de DNA sanguínea, ela é muito forte. Muito. E esse filho vai amar a mãe, mesmo a mãe tendo abandonado ele no hospital. Tá? E por quê? Porque quando a gente nasce junto com a gente o amor incondicional pelos pais. Por quê? Porque o nosso DNA reconhece. Nós somos 50% a mãe, 50% o pai. Então, é uma briga interna. Por isso que a pessoa enlouquece. Entra na síndrome de pânico, com depressão, tem esquizofrenia, um monte de coisa. Porque os pais substitutos não permitem que eles amem o pai e a mãe de origem. Então, eles enlouquecem. Porque é muito forte. E eles não conseguem não amar. E tem que segurar aquele amor, sabe? Mas eu amo porque é de onde eu vim. Entendeu? É eu. Né? Eu dou um exemplo sobre isso, que eu digo o seguinte, que a pessoa fala assim: ai, seu pai e sua mãe não prestam, mas você é maravilhoso. Significa que o bolo é gostoso e bonito, mas os ovos que foram feitos, o bolo, são podres. Como que pode um ovo podre fazer um bolo gostoso? Não tem como. Não tem como um ovo podre fazer um bolo gostoso, tem? Mas é o que você está dizendo. Você fala pro teu filho substituto assim: olha, você é maravilhoso, mas seu pai e sua mãe não prestam. Só que se o seu pai e sua mãe não prestam, então você não presta. É a mesma coisa sobre o pai. Olha, fulana, você é maravilhosa, mas seu pai não presta. Então, o que você está dizendo? Você está dizendo que eu não presto. Porque como que pode eu prestar, mas meu pai, de onde eu vim, não presta? Você entendeu? Então, gente, é importante dizer para esse filho, para essa filha adotada, o quanto os pais dele de origem são importantes. Agora, quem tá querendo adotar filho, tá querendo sim botar alguém no lugar. Tá querendo sim uma história. Ai, mas como assim eu não vou ter filho? Quem vai cuidar de mim na velhice? Como assim eu não vou ter filho? Para quem que eu vou deixar minha herança? Como assim eu não vou ter filho? Daí vai acabar, depois de mim vai acabar. Esses pensamentos são pensamentos egoístas. Você não está querendo ajudar criança nenhuma. Você está querendo ajudar o seu ego. Porque você acha que daí, quando você ficar velho, ninguém vai te cuidar. Ter filho não garante que ninguém vai te cuidar na velhice, não, querido, querida. Não existe nenhuma garantia que teu filho ou tua filha vai cuidar de você na velhice. Tá bom? Não existe essa garantia. O que pode acontecer é eles serem obrigados por lei a pagar o teu asilo.
Se você tiver condição financeira. Porque se for pobre, aí vai pegar o teu salário da aposentadoria e você vai para um asilo público. Mas os teus filhos, não. Você não tem como obrigar eles a cuidar de você no sentido de amor, de carinho. Não existe isso, nem que seja de sangue. Quem aqui conhece alguém que os filhos ninguém quis cuidar? Por que será, não? Bom, outra coisa que eu queria dizer assim. Não é verdade, Sônia? É verdade. Não existe nenhuma garantia que teus filhos vão te cuidar na velhice. Não existe, tá bom? Mas quando você vê também um velhinho lá, que os filhos não querem nem saber, por que será? Nem os cuidadores de idoso não aguentam, não é verdade? Tem pessoas que é muito difícil, principalmente os narcisistas, né? Bom, dito isso, eu digo o seguinte. Muitos de nós estamos também naquele momento, né, em que a gente viveu pelos pais. Então, a gente cuidou dos pais, fez tudo pelos pais. E a gente acha que os nossos filhos vão fazer isso pela gente. Isso não é garantido. Entendeu? Não tem como. Não existe isso. Não tem como. Ah, não, mas eu fui obrigada a cuidar da minha mãe e meus filhos têm que ter obrigação de cuidar de mim. Tem na sua cabeça. Eles não têm. Eles podem ser obrigados pela justiça, porque existe a lei da terceira idade, do idoso, existe a cartilha do idoso, existe lei para o idoso, e que os filhos são obrigados a pelo menos pagar um cuidador. Isso eles são. Inclusive tem um caso de uma senhora que é daqui perto de mim, que ela tem 11 filhos, 40 netos, não sei quantos bisnetos. Ela tem 87 anos. Nenhum filho quis ficar com ela. Então ela pediu assistente social que ela fosse para o asilo. Ela morava no prédio, o prédio tinha umas escadas e ela estava bem mal, que ela tem um problema de respiração. E ela pediu então, falou, olha, por favor, como que eu faço? Aí o asilo falou, a assistente social falou, a senhora não se enquadra. Por que a senhora não se enquadra? Porque a senhora tem casa própria, a senhora tem um salário bom. A senhora não se enquadra para ir para o asilo. E o outro, a senhora tem 11 filhos. Se a senhora fosse uma pessoa sozinha, ainda enquadraria, mas não é. Bom, então foi chamado os filhos lá no juiz. A juíza chamou os filhos lá. E lá foi feito um acordo, um comum acordo entre os filhos, que cada um vai dar um X valor para pagar a cuidadora dela. Entendeu? E aí tem gente que é descontada em folha, igual pensão. Como são 11 filhos, não ficou muito para cada um. São obrigados por lei a pagar a cuidadora da mãe. Mas o governo não aceitou que ela fosse para o asilo porque ela não preenche o que é requisito para você ir para um asilo público, e o asilo pago é muito caro daí. Daí passa das condições dela. Então, o meio termo foi os filhos, cada um pagar uma parte. Então, se você quer adotar filho, ai, mas para quem que eu vou deixar o meu legado? Legado nós deixamos para a humanidade. Gente, o que eu atendo de gente, que eu pergunto assim, como que é o nome do seu avô e a pessoa não sabe? Como é o nome da sua avó? Ah, não sei. Como é o nome? Ah, eu tô sentindo aqui a minha avó materna. Como é o nome dela? Não sei. Você acha mesmo que o fato de você adotar uma criança vai fazer com que ela lembre de você? E conte a sua história? E eternize você? Você será eternizada pela história que será contada pelos seus filhos. Olha, você vai se frustrar. Não conte com isso. Tá? Bom. Ah, mas para quem que eu vou deixar a minha herança? E que tal pegar a sua herança e fazer algo de bom com ela? Entendeu? Por exemplo, vai passear. Vai estudar. Faz um projeto, sei lá. Entendeu? Eu ouvi muito isso. Ah, mas trabalha. Por que você trabalha tanta pé para deixar para meus filhos? Então quer dizer que quem não tem filho não precisa trabalhar? Lógico que precisa. Aliás, trabalhe para garantir, de repente, que você não precise parar no asilo público. Mas vai trabalhar para deixar para filho? Entendeu? Então, pense sobre isso. Né? E não coloque essa ansiedade, essa angústia, isso que você tem em cima de uma criança. Que aquela criança vai suprir a sua necessidade. Entendeu?
Ai, não, essa criança salvou minha vida. Nossa, essa criança é a minha salvação. Agora eu tô salva, porque agora eu tenho alguém, agora eu tenho um motivo, agora... Faça isso. É muito pesado para a criança ser responsável pela sua felicidade, a sua razão de viver. Aliás, isso não deve ser nem falado para filho, quem dirá filho adotivo, né? Olha, você é minha razão de viver. Não, teu filho não é tua razão de viver. Tua razão de viver é a tua motivação, é a tua missão de vida. É muito pesado para um filho. Já pensou sua mãe falando isso para você? Ai, minha filha, você é minha razão de viver. Você fica amarrada. Você não consegue ir pro mundo, você fica presa lá na casa da mãe. Porque se eu sair daqui, minha mãe morre. Eu sou a razão de viver dela. Percebeu? Então também, gente, esse filho adotivo pode pegar muita raiva de você. Por você não permitir que ele ame os pais dele. Entendeu? Ele vai ficando insuportável, né? Outra coisa, por exemplo, eu já vi dinâmica assim. Então, a maternal da mulher é muito forte. Aí adota aquela criança e fica apaixonado naquela criança. É uma mistura de amor de mãe com amor de mulher. E o marido perde lugar. Entendeu? Ele perde lugar. A mulher vai com muita força para aquela criança, né? Que é uma mistura de maternidade, mas também uma mistura de carência, de querer reconhecimento, de querer se sentir amada. Que agora tem uma criança com os olhinhos assim, eu te amo, mamãe. E aquilo embriaga, né, aquela mulher. E ela se afasta do marido. Esse marido vai pegar raiva do filho adotivo. Entendeu? E eles começam a brigar. Disputar você. O que eu atendi de gente que a pessoa fala, Sônia, eu tenho um filho adotivo que eu amo ele de paixão, ele me ama. Mas ele não suporta meu marido, nem o meu marido suporta ele. Chama de pai, mas é um vazio assim. Ele já foi embora de casa, não quer nem falar com meu marido, porque nunca sentiu. Porque se afastou realmente, entendeu? Porque dinâmica errada. A dinâmica não tá certa. Então, falando tudo isso, será mesmo que você quer ajudar essa criança? Ou você tá se ajudando? Ou você quer que a criança ajude você? Entendeu? Por isso que quando vai fazer adoção, a psicóloga faz um monte de perguntas, você passa por um processo, para ver se você tá realmente preparado. Não é fácil, né? Olha, você veja, a gente adota um bichinho, um cachorro, um gato, e fica com a gente 20 anos. A Petão tá comigo há 14 anos, ela é a mais velha da casa. Mas o gato da minha vizinha faleceu essa semana, ele tinha 23 anos. Ficou 23 anos com ela. Quando você adota uma criança, é pro resto da vida. Entendeu? Então, não. Mas se não der certo, eu devolvo. O meu pai foi um filho adotado. A minha avó adotou 9. Ela ia devolvendo um por um. No fim, ela tinha 2, que era meu pai e a minha tia. Que a gente nem chama de tia, enfim. Mas é a irmã mais querida do meu pai, porque ele se dá muito bem com ela. Meu pai tinha 5 anos, né? E ele não conseguia chamar a minha avó de mãe, ele chamava de madrinha, né? Mas sempre foi uma relação de saber que realmente ela era madrinha, né? E a minha avó tinha muito, assim, por conta de ter dado errado com os filhos que ela adotou, que ela devolvia. Então, meio que o meu pai foi meio modelado, sabe, a fazer tudo o que ela queria. Então, ele foi um filho maravilhoso, né, para minha avó. Ela era uma mulher muito brava, batia na gente, essa mãe. E meu pai amava muito essa mulher, né, ela e o marido dela, né. E ele falava assim, a minha avó teve câncer, né, e a mãe da minha mãe também teve câncer. E naquela época não tinha muito recurso, né? E ela, depois que ela fez a cirurgia, né, do câncer, ela durou apenas 3 meses, porque ela precisava comer pela sonda. E ela, na verdade, a minha avó também tinha perdido um filho e depois descobriu esse câncer. E 6 meses depois que esse filho morreu, ela morreu, né? Então também tem isso, né? Mas a outra avó, que era minha avó adotiva, quando ela soube da morte da minha avó, depois ela soube que ela estava com câncer também, ela falou pro meu pai assim, meu pai disse, madrinha, eu preciso levar a senhora no médico, porque tinha que pedir, porque ela era uma, né, não é assim, vamos no médico. Meu pai sempre no lugar de filho para ela. Então ele descobriu um médico que tinha uma clínica,
que passava um raio-x no corpo inteiro. Ele falou que era uma máquina enorme. A pessoa entrava lá dentro, ele fazia raio-x todo lugar. E assim ele fez, né? Levou ela nesse médico. E lá eles ficaram quase o dia fazendo um monte de exames. E o médico falou pro meu pai, falou, olha, ela tem câncer espalhado, né? E assim, ela tem, é muito concentrado na garganta. E ele falou, olha, minha mãe, né, minha madrinha, minha mãe, ela não quer fazer quimioterapia, nem radioterapia, ela não quer ser internada, ela não quer nada. O que o senhor pode fazer para ajudar? Ele falou assim, olha, eu vou te passar uns remédios que é para amenizar a dor. Falou para ele. Mas você dê esses remédios para ela, tá bom? Era a única coisa. Então ele comprou também lá aquele monte de remédio e foram embora. Meu pai ficou muito abalado, né? Porque o médico falou, olha, ela não tem, né? Mas ela durou 2 anos depois dessa consulta, porque ela não fez nem, não queria saber. Sofreu também, né? E muito, né? Com as dores. Meu pai estava sempre comprando esses remédios. Enfim, mas ela não quis se tratar. E meu pai teve que respeitar, sabe? De dizer, tá bom, mãe, a senhora não quer, a senhora não vai ser, a senhora fique tranquila, eu não vou deixar. Ai, você não deixa fazer igual fizeram com a Benedita comigo. Não, mãe, eu não vou deixar. A senhora fique tranquila que eu não vou deixar. E realmente cuidou dela até o fim da vida, né? Chamava vó Aurora. É um misto, né, de boas lembranças e más lembranças. Como ela era muito brava, batia na gente, eu tenho umas más lembranças dela também, né? Até porque eu era uma criança muito levada. Bom, então, gente, o que eu tenho para falar da adoção é isso, né? Não é uma decisão fácil. É uma decisão que vai envolver outro clã inteirinho. Você nunca terá o direito, por mais drogada, por mais assassino que sejam essas famílias que são pais do teu filho adotivo, você jamais terá direito de falar mal deles. Entendeu? Porque você vai estar ofendendo essa pessoa importante na sua vida, que é esse filho que você está criando. E quando ele quiser ir atrás de descobrir quem são os pais, você deverá apoiá-lo. Você está preparado para isso? Pense sobre isso. Bert Helling também diz que nós devemos aceitar o nosso destino. E se você tem o destino de não ter filhos, aceite. Minha mãe teve 10 filhos. Foi muito criticada. Muito. Mas muito. Onde já se viu ter esse monte de filho, botar filho no mundo para sofrer, pobre, né? Porque tem muito desse estigma, né? Olha que horror esses pobres que põem filho no mundo para sofrer. Acontece que minha mãe, uma mulher simples, a gente fala muito sobre aborto, né? A gente olha muitos abortos no nosso sistema, muitas mulheres. Eu acho que todos nós temos aborto, porque às vezes vem aquela menstruação mais forte, era um aborto. Pílula do dia seguinte, enfim. Mas aborto era um método anticonceptivo. Então, quando você via, por exemplo, uma família que tinha 2, 3 filhos, a tabelinha é uma coisa que falha muito. Ou essa mulher e esse homem fizeram muito rigorosamente a tal da tabelinha, o que eu acho improvável. Ou eles não faziam sexo, ou eles abortavam. Porque não havia método de controle de natalidade. Então, havia acesso ao aborto para a mulher da elite. Enquanto a mulher pobre, se ela fosse abortar, ela ia morrer, né? Porque, enfim, né? Não existia um aborto mais simples, mais fácil de fazer. Então, ela às vezes se colocava em situações de risco, né? Outro dia eu vi uma pesquisa, diz que antes de descobrir aquela pílula que faz o aborto, chegava direto mulher com o útero perfurado, né? Perdia o útero, enfim, ou morria, né? De hemorragia. Ou elas iam ter muitos filhos e seriam estigmatizadas, chamadas de mulheres erradas porque botaram muito filho no mundo para sofrer. E minha mãe foi muito estigmatizada, muito julgada pelas mulheres, por outras pessoas, tá? Então, eu não tenho filhos, né? Na minha família, eu tenho uma irmã que não tem filhos, que é mais velha que eu. Ela e o marido são incompatíveis. Fizeram tudo quanto era exame até eu chegar nesse consenso. Então ela falou, Sônia, quando eu descobri
que para eu ter filho eu teria que casar com outro homem, eu desisti. E eu não tenho filhos com meu marido, e aí é uma questão dele mesmo, né? Também fizemos muitos exames para chegar na conclusão. Eu tenho um irmão que é casado com outro rapaz que não tem filhos, provavelmente não vai ter, porque ele fala que ele não quer, né? Enfim. Então, a minha mãe teve 10 filhos e não tem 10 netos. E a minha mãe sempre fala isso. Ela fala, tá vendo? Olha, eu tive 10 filhos, fui muito julgada, mas eu não tenho 10 netos. E ela não tem 10 netos. Então, por que será que algumas pessoas têm muitos filhos e a outra não tem? Eu, junto com meu marido, junto com um grupo lá do meu marido, nós ajudamos uma família. Tanto que a Libéria Rueda está aí assistindo, a Libéria sempre ajuda também essa família. E a moça tem 6 filhos. Ela tem uma filha com uma pessoa e tem 5 filhos com o marido, que era muito bêbado, separaram e ele não tem condição de pagar a pensão e sumiu para não pagar, senão ele ia preso. E ela vive de assistência social, mora em lugar invadido, os pais também são separados e moram também em lugar invadido, tem criança bebezinha, não consegue arrumar emprego, quando arruma a criança fica doente. E ela tem 6 filhos. Eu tenho na minha casa um quarto à disposição para eu ter um filho. Eu não tenho nenhum. Tem os gatos. E aí a gente fica pensando, né? Nossa, mas por que um tem um monte e o outro não tem nenhum? E é o tipo de pergunta que não te leva para lugar nenhum. Eu preciso agradecer, na verdade, as mulheres que tiveram muitos filhos. O que me possibilitou não ter. Porque dessa forma eu posso me dedicar ao meu trabalho. Deixar um legado para a humanidade, não no sentido de filho. Porque o Bert Hellinger diz que a gente pode deixar a vida através dos filhos, mas a gente pode deixar a vida através do servir à humanidade. Então, quando eu sirvo a humanidade, eu também estou deixando a vida. Eu também estou levando a vida para outras pessoas. E talvez seja esse o motivo de eu não ter filho. Né, Graça? A Graça diz que os nossos filhos são bichológicos, que a Graça também tem gatos. E aí, dessa forma, eu pude compreender e aceitar o meu destino. Então, gente, às vezes é importante a gente aceitar o nosso destino. Então, se o seu destino é não ter filhos, aceite seu destino. E existe também as mulheres que não querem ter filhos, que antigamente você não tinha como decidir. Você era meio que obrigado a ter filhos. Então, vivemos um momento também que se você falar, não quero ter filhos, você poderá também escolher. Certo? Então, pense sobre tudo isso. E não vamos mais menosprezar o pai dos outros. Muito menos os pais dos nossos filhos e dos nossos filhos adotivos. Tá certo? Deixa eu ver que tem mais pergunta aqui. Ai, meu vizinho tá nessa barulheira. E agora eu lembrei que eu vi ele falando pro Jorge que ele ia fazer barulho. Mas o Jorge falou que ele ia fazer barulho das 6 às 7. E não das 7 em diante, né? Atrapalhando a minha live. Né? Deixa eu ver aqui se tem mais uma pergunta e eu vou ligar pra Pamela. Pamela, você tá aí ainda, Pamela? Porque às vezes a pessoa, ela deixa o nome e depois ela desiste, né? Pra você confirmar. Pamela, você mandou seu contato pra Samantha? Que a Samantha... Ah, tá aqui já. Obrigada, já mandou para mim. Então vamos lá. Segunda pergunta é assim: por favor, peça a Sônia falar sobre constelação para relacionamento. O meu relacionamento está frio. Será que se eu fizer uma constelação isso pode melhorar? Então, a causa para relacionamento estar frio, né? Esfriou a paixão. Tem tantos motivos que pode ter acontecido isso, desse esfriamento, né, no seu casamento, né? Você pode, por exemplo, ser a filhinha do papai e aí você nunca está satisfeita, né, com o marido, né? Porque eu já tenho o meu, que é meu pai, né? Pode ser também muitos abortos. Quando tem muitos abortos, o casamento tende a fracassar, né? Pode ser também problemas no relacionamento porque tem relações antigas suas ou do cara que está interferindo, né? Tem também as questões dos campos, porque eu não caso com o marido não casa comigo, são as famílias que se casam, e as famílias elas trazem todo o peso, todo o problema, todas as questões para junto.
E aí é preciso fazer uma constelação de casamento para devolver o que não é seu. Então, se você tem problema de relacionamento, não é que você será que é bom eu fazer? Eu acho que você deve fazer, do que ficar sofrendo. Outra coisa também, existe muito lealdade também em relacionamento, né? Então a mulher, ela sempre foi muito subjugada, estigmatizada, o homem podia tudo, a mulher não podia nada, certo? Então, existe muito ódio do homem. E algumas mulheres, o homem não consegue ficar. Em algumas famílias, o homem é expulso. Então, são pessoas que estão todo mundo separado. Ou se não, infelizes. Um casamento mascarado. Você olha por fora, acha que tá tudo bem, mas fecha. São pessoas infelizes. E você tá leal a esse sistema. E por isso você não consegue ser feliz no seu casamento. Então são tantas nuances, cada caso é um caso. Você precisa abrir o campo para ver o que é. Vou ligar para Pamela. Eu falei demais, já é quase 8 horas. Né? Pamela, eu vou ligar para você, tá bom? Ai, você viu? Agora o vizinho parou de falar. Deixa eu ver aqui que alguém escreveu aqui, ó. Foi a Cremair. Sônia, eu adotei um filho, o nome dele é Juan Mateus. Ele tem 14 anos. Está em conflito com o pai. Ele bebe, o Juan não aceita. É muito difícil a nossa convivência. Então, porque há uma exigência aí, Cremair, de que ele é que é o marido certo para você. Entendeu? Então é assim, ele é o marido certo para você, não seu marido, porque ele não bebe. Então quando ele olha pro pai adotivo, ele fala: eu sou melhor que você, olha como eu sou marido bom para minha mãe. Entendeu? Isso aí tem mais a ver com você do que com ele, do que com o teu marido. Vocês estão tudo fora do lugar, viu? Você fazer uma constelação para vocês ir para cada um pro seu lugar. Vou ligar para Pamela. Tomara que a Pamela consiga ouvir, né? Um assunto muito profundo, né, Sônia? Pamela, eu tô te ligando, atende, por favor. Oi? Oi, Pamela, boa noite. Tá me ouvindo? Boa noite. Viu? Tô te ouvindo. Você tá ouvindo a barulheira do vizinho? Tô um pouco. Mas tá atrapalhando muito? Agora parou Um lá. pouco, não? Agora Bom, eu vou pôr a música aqui, que eu vou passar uma instrução para você me dar a chave do campo. E aí eu vou colocar uma música aqui, gente, eu vou falar com ela um minutinho, tá? Tá bom. Daqui a pouco eu chamo. Já passei aqui a orientação para a Pamela. E eu também vou agora me concentrar aqui um pouquinho. Já deu, Pamela? Tá me ouvindo? Deu certo? Já. Pamela, qual que é a questão? O que você gostaria de olhar que eu colocasse aqui no campo pra gente ler o que tá oculto? Então, eu tenho um relacionamento muito ruim com meu pai, né? Porque, na verdade, agora ele está preso, né? Aham. E ele me liga
Ele me liga de dentro do presídio, é uma situação muito, assim, difícil, eu não sei como agir. Então, é isso. A minha mãe já é falecida. Uhum. E eles estavam separados? Então, o meu pai e minha mãe? Uhum. Separados, não. Eles se separaram quando a minha mãe faleceu. Ah, eles ficaram juntos até o fim da vida. Então, se separaram só na morte, né? Aham, sim. Tá. Então, eu vou colocar aqui no campo e aí você depois volta para assistir, né? Vou colocar. É que eu não tô vendo. Mas não tem nada, depois você volta para assistir. Vou colocar seu pai, Tá. vou colocar você e vou colocar o símbolo do casamento, né? Como é que tá essa área de relacionamento? Ah, meu casamento, graças a Deus, é muito bom. Tá tudo Nessa bem. parte eu não posso reclamar. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Uhum. E o que aconteceu que você pegou raiva do seu pai? Tem a ver com o que ele fez? Então, na verdade, é porque ele foi muito tóxico com o relacionamento mesmo com meu pai, né? Ele meio que deixou a gente inseguras, eu, minha irmã, né? E sofreu alguns maus tratos e coisas assim bem complicadas, sabe? Uhum. Inclusive abusos. Mas foi isso que levou ele pra cadeia? Oi? Foi isso que levou ele pra cadeia? Na verdade, ele roubou algumas coisas lá e ele fica me ligando de lá de dentro, falando que eu não tô nem aí pra ele. Só que ele falou que ele não queria mais contato comigo. E daí eu falei, ok. Uhum. Vou colocar você aqui no campo. Uhum. Vou colocar ele. Uhum. Tá? E qual que é seu intuito? Seu intuito é melhorar essa relação? O que é o melhor dos mundos para você? Na verdade, isso tem me causado muitas crises de ansiedade, sabe? Eu tenho ficado muito nervosa porque eu não sei como agir. Assim, porque daí se eu não honro, também eu tô errada, sabe? Mas ao mesmo tempo é uma pessoa que eu não tenho possibilidade de fazer isso, porque é muito difícil, assim. E aqui no campo fala que ele não tá olhando para você. Que engraçado, porque ele fica me ligando, eu não sei o que pensar. Sim, mas ele tá precisando de ajuda. Entendeu? Ele não tá Ele olhando. tá precisando de ajuda de verdade, né? Ele tá, sim, na cabeça dele, ele precisa de ajuda. Então, porque aqui no campo, agora porque eu falei isso, ele tá olhando, agora tá olhando para você. Porque ele tava olhando para outro lugar. Agora tá olhando. Eu acho que é a minha madrasta. Agora, lá, virou de novo. Então é assim, é como se ele tivesse precisando de ajuda e assim, ele tá, eu senti um narcisismo aqui, entendeu? E assim, ele precisa que você ajude ele, mas talvez ele queira, por exemplo, para ligar na cadeia, ou você tem que ter uma autorização, não é assim. Se ele tá ligando, né, celular e tal, ele deve estar precisando que você faça algo para ele. Entendeu? Ele tá precisando de ajuda. Hã? Dinheiro, essas coisas? Advogado, ou às vezes ele deixou alguma coisa que pode ser prova e ele precisa que alguém vá lá tirar. Ele tá precisando desse amparo, essa ajuda. Então não tem muito a ver da relação pai e filho aqui, entendeu? Ele tá precisando. Como relação pai e filho E é assim, ó. Eu senti um pouco de narcisismo. Ele tá precisando de ajuda e ele tá ligando pra Pamela. Há uma manipulação, entendeu? Quando ele liga pra você, ele fala, filha, você me abandonou, nananã. Por quê? Porque ele tá puxando. Ele tá tentando trazer você pra ele. Entendeu? Mas isso atrapalha muito a sua vida. Né? Atrapalha muito. Atrapalha muito a sua vida. Primeiro, você não conseguiu tomar o pai. E precisa tomar. Entendeu? Até para liberar o caminho dos seus filhos, né? Você precisa se proteger também, né? Porque tomar o pai, tomar a mãe, principalmente quem tem pai e mãe manipulador, não significa tomar cervejinha com meu pai e trazer ele morar dentro da minha casa.
Tem pai e mãe que a então, gente... É isso que eu fico nesse impasse, assim, eu não sei o que fazer, sabe? Isso. Então, o que a gente precisa? A gente precisa fazer essa constelação de verdade para poder liberar você dos destinos nefastos dele, que ele tem muito peso, é muito pesado. Ele deve ter também sido muito abusado quando criança. Tem uma vingança aqui que eu senti. E tem injustiça, vingança. Então, tudo isso pode passar para você e seus filhos, entendeu? Então, e a outra coisa é a proteção. E você precisa tomar a vida dele, que veio dele, de verdade. Independente Mas de que... tomar proteção para mim, mesmo que eu não tenha tido nenhuma? Talvez eu não tenha feito entender, né? Você precisa se proteger da manipulação dele. Ah, é isso mesmo. E daí eu tenho medo de ser muito sai daqui, de perto de mim e não estar honrando, sabe? Então, mas você precisa tomar a vida que veio dele, porque te falta. Tem um buraco aí. E na parte dele tem muita injustiça que eu tô sentindo aqui. É muito pesado, ele foi muito abusado. E ele tem vontade de se vingar. Nesse momento, ele quer que você ajude ele. Não tem a ver com resgatar a relação de minha filha. Tem a ver com uma ajuda que ele precisa. Entendeu? Então, o importante, Pamela, seria a gente fazer essa constelação para 3 coisas. Para tirar você desse destino nefasto dele, liberar você e seus filhos. Você poder se proteger, entendeu? E você poder tomar a vida que veio dele. Tá faltando essas 3 coisas. Você precisa se proteger, se liberar do destino e tomar a vida que veio dele. Daí você Nossa, excelente. Tá bom? É exatamente o que eu sinto, assim. Foi muito interessante mesmo. Isso. Aí agora a gente para por aqui. E aí você sentindo, agenda a constelação lá com a Samantha pra gente dar continuidade e fazer esses movimentos que é necessário. Tá bom? Mas ai, show de bola. Muito obrigada, viu? Agora tá cada um olhando para um lugar aqui. Tá cada um olhando para um lugar? Tá cada um olhando para um lugar. É o que eu sempre tento fazer. Ô Pamela, eu vou falar daqui a pouquinho, antes de eu encerrar a live, de uma forma, né, de o pessoal conseguir fazer a constelação um pouco mais barato. Então eu vou me despedir de você, agradecer por você ter se colocado, né, à disposição aqui para que as pessoas possam ver também, né, a movimentação do campo, e a gente vai fechar esse campo agora, tá bom? Tá bom, então. Gratidão. Então volta lá para a sala para a gente continuar conversando, tá? Tá bom, muito obrigada, viu? De nada, um beijo para você. Gente, você vê que interessante, né? A gente falando de pai, de mãe, de criança, de filho, né? A mãe faleceu, ela tem o pai, mas o pai é tóxico. E ela não conseguiu tomar esse pai de verdade, entendeu? E o destino nefasto, o Bert Helling diz que às vezes ele pula geração. Quem toma é o neto. Às vezes o filho não toma mais. Quem pega o destino é o neto, entendeu? Ele pula uma geração. Bom, é o seguinte, todos vocês sabem que eu tenho um curso de formação em constelador familiar. Eu ensino os meus alunos a constelarem, né? E lá no meu curso de formação em constelador familiar, eu tenho o estágio. O que é o estágio? O estágio são sessões de constelação gravadas, onde os meus alunos assistem essas sessões gravadas, e a partir dessas sessões gravadas, eles podem aprofundar, né, o objeto de estudo, se aprofundar nas constelações que eles irão atender, tá? Então, se você quiser fazer parte desse projeto, porque eu estou repaginando o curso de formação em constelação familiar, a partir da próxima turma, que nós vamos abrir no mês de junho, a partir dessa turma de junho, eu vou repaginar, eu vou gravar todas as aulas novamente, vou refazer o curso, porque eu aprendi muita técnica nova, a gente tem desenvolvido muita coisa, então eu vou estar repaginando. E eu vou também refazer as gravações dos meus clientes, serão novas sessões gravadas, tá? Então, se você quiser fazer parte desse estágio, eu abri essa oportunidade na quinta-feira,
que é o seguinte: você pode adquirir a sua constelação e me autorizar a gravar a sua constelação, que virá objeto de estudo para os meus alunos do curso de formação, e por você me permitir gravar a constelação familiar, que será objeto de estudo para meus alunos. Ninguém vai ficar assistindo por aí, vai assistir lá dentro do curso, somente para objeto de estudo. Dessa forma, você não vai pagar R$520, porque a minha constelação ela custa R$520, tá? Você vai pagar 270. É R$270, né, Samanta? É. Então, ao invés de você pagar 520, você vai pagar R$270. Mas você vai me autorizar a gravar a sua constelação, que vai virar objeto de estudo. Por conta disso, de você autorizar a gravação, você vai ajudar também lá os alunos consteladores, você vai pagar R$270 ao invés de 520. Tem 5 vagas só, tá? Então, se você se interessou, entra em contato com a Samanta. Às vezes, para você é uma oportunidade. Nossa, eu queria tanto fazer a constelação com a Sônia, 270 eu consigo. Além de você pagar R$270 apenas, você vai ganhar um curso de EFT e você também vai ganhar uma sessão de desbloqueio emocional comigo, tá? Você vai ganhar uma sessão de desbloqueio emocional comigo e vai ganhar também um curso de EFT. E você vai ganhar esse super desconto. Ao invés de pagar 520, você vai pagar 270. Nós vamos ter 2 encontros, tá? Um para fazer o desbloqueio emocional e o outro para a gente fazer a sua constelação, que serão gravados com a sua autorização, que será objeto de estudo dos meus alunos de curso de formação. Certo? Deu para entender? Então tem 5 vagas. Aproveita e fala com a Samanta no 11934720974. Samanta, eu vi a Sônia falando lá de pagar mais barata a constelação para fazer estágio. Aí eu quero participar desse projeto. Por favor, eu quero uma vaga para mim. E aí, você pode dividir esse valor de 270 em até 12 vezes no cartão. Ainda vai pagar R$27 por mês no cartão de crédito, tá bom? Então é isso. Algumas pessoas estão aproveitando essa oportunidade, falando: Sônia, para mim é um prazer poder virar objeto de estudo, né? Essa é uma maneira também de ajudar a humanidade. E além disso, eu vou ganhar esse super desconto, então eu quero fazer. E aí entra em contato com a Samanta, aproveita uma dessas vagas e agenda, tá bom? Vai ter gemelar, eu vou regravar, as constelações quânticas eu vou regravar, e as constelações dos outros temas, constelação de casamento, todas elas eu vou regravar, tá bom? Então é isso. Eu acho que ficou fácil de entender. E o meu vizinho ainda está fazendo barulho. Fazer o quê, né, gente? Eu moro aqui em Bragança Paulista, tem vizinho. E ele está cortando o piso para reformar o piso da casa dele. Mas junto comigo aqui para encerrar está o Naná e a Serafina, tá bom? Para alegrar a nossa noite. Então vou colocar mais um pouquinho a música xamânica para eu me despedir de vocês. Gente, quero agradecer muito profundamente você que esteve comigo até agora com barulho e tudo. Agradecer a Pamela, que se colocou à disposição como voluntária. Gratidão, viu, Pamela? Espero ter clareado um pouquinho aí, mas seu campo mostrou que você tem razão. Precisa se proteger, minha amiga. Tem mais coisa por trás aí que é preciso olhar. Vamos constelar. Quero desejar uma noite maravilhosa, que você encontre as pessoas certas, atraia as oportunidades, que você entre no fluxo máximo de abundância do universo. Sabe por quê? Porque é o seu direito divino. Um beijo no coração, gente. Gratidão, gratidão, gratidão. Tchau, tchau.